Bom dia, bom dia! Olha, por aqui eu de novo, o tio Roosevelt com vocês. Mais um dia, hoje é segunda-feira e nós vamos dar continuidade a essa maravilhosa lição que Deus está nos enviando. Relembrando que ontem nós falamos sobre a primeira praga que caiu sobre o Egito, que foi mesmo a água se transformar em sangue. E a gente viu que Faraó, esse homenzinho teimoso aqui, ele não deixou o povo sair. E por ele não ter deixado o povo sair, Deus enviou mais pragas sobre o Egito. Vamos lá? Antes, porém, eu gostaria de relembrar o nosso texto que a gente está memorizando esta semana, de Salmos capítulo 1 e versículo 6. Vamos lá? Falem com o tio aí. O Senhor recompensa o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios traz destruição. Já aprenderam? Me diz aí, se vocês aprenderam o texto, já memorizaram? Vou falar de novo, hein? Mais uma vez. O Senhor recompensa o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios traz destruição. Bom, foi o que aconteceu com o Faraó, por ele ser um homem muito teimoso. E agora vem a praga das rãs, a praga dos piolhos, moscas e pestilências. Eita, gente, que coisa ruim, hein? Imaginem você aí, papai e mamãe aí, quanto tempo vocês já passaram aí tendo trabalho com alguma criança que pegou piolho? Já pensou? Olha, você gostaria de acordar um dia assim pela manhã, e aí vai se preparar para ir para a escola, vai se preparar para sair e de repente você vê que a sua cama está cheia de rãs. Me diz aí se você tem medo de rã. Me diz aí, rã é um bichinho parecido com sapo. Me diz se você tem medo dele. E aí, elas estão em todo lugar na sua casa, não está só ali em cima da sua cama, não. Você sai de lá e você chega na sala, a sala da sua casa cheia de rã. Chega lá no quintal da sua casa, o seu quintal cheio de rã. Gente, o que está acontecendo? Pois é, foi exatamente isso que aconteceu em todos os lugares. Você ia para o café da manhã, você ia para o almoço, você ia para o quintal e lá estava cheio de rã, tudo cheio de rã. Foi exatamente essa praga que aconteceu com os egípcios. Deus espalhou milhões de rãs pela terra do Egito e os egípcios acreditavam que as rãs eram sagradas. E agora eles estavam vendo aquele tanto de rã, mas como é que isso pode ser sagrado, né? Então eles ficavam tão transtornados com aquela situação que eles começaram a matar as rãs. Mas agora essas pragas nojentas se espalhavam por todos os lugares, cozinhas, banheiros, quartos e até pelo palácio de Faraó. Ele não aguentava mais ver tanta rã, então mandou chamar Moisés e ele disse: ore a Deus para que ele tire essa rã de mim e o meu povo, então deixarei ir os israelitas. Então no dia seguinte, Moisés falou com Deus e Deus fez que todas as rãs morressem. Agora elas estavam mortas por toda parte da casa, nos quartos, dentro dos guarda-roupa, nos armários. Imaginem você, que fedor, tanta rã ali morta. Pois é, mesmo assim, sabe o que aconteceu? O rei teimoso não deixou o povo ir. Gente, que rei teimoso, não é? Será que alguma vez você tem sido teimoso assim, hein? Olha, mesmo assim, com toda aquela praga tão nojenta que estava ali, ele não deixou o povo ir. O Faraó não obedeceu, então agora Deus enviou outras. Agora, algo muito terrível, Deus enviou centenas de milhões de moscas, encheram as casas dos egípcios. Quando você está comendo que uma mosca senta no seu alimento, ou então passa perto do seu ouvido fazendo aquele barulho, como é que você se sente? Agora você imagina os egípcios com centenas de milhões de moscas por toda parte, entravam no quarto, entravam na cozinha, na mesa na hora de comer, aquele monte de moscas. Gente, que terrível, né? Olha só, e essas moscas, elas ferroavam as pessoas. Elas não só faziam aquele barulho, não, mas elas ferravam, elas mordiam crianças, adultos, elas mordiam os animais. A sua picada doía pra valer. Era terrível essas moscas. Só que quando elas sumiram, Faraó, com o coração duro, mais uma vez, não deixou o povo sair. Olha, esses animais ficaram muito doentes porque receberam essas picadas dessas moscas, mas mesmo assim, Faraó continuou com o coração endurecido. Por outro lado, nenhuma rã, piolho ou doenças atacaram os israelitas e os animais dele. Eles estavam numa cidade e lá nessa cidade Deus protegeu eles de
todo o mal, como as moscas, os piolhos. Contudo, o rei teimoso, apesar disso, não deixou o povo sair. Eita, que lição a gente aprende, né? Vale a pena ser teimoso? Claro que não, né? Então, a lição que nós aprendemos é que vale a pena ser obediente. Então, quando o papai falar alguma coisa para você, obedeça. Quando você vê alguma coisa da palavra de Deus, papai falando, obedeça. Tem até a tarefinha para hoje, olha. Quais foram a segunda e a terceira, quarta e quinta pragas do Egito? Anota para mim aí, porque eu estou encerrando por aqui. Hoje é segunda-feira, eu sei que você já foi para a escola. Então, tem uma atividadezinha para você fazer, porque amanhã a gente se encontra de novo. A outra atividade é por que os israelitas não foram atingidos pelas pragas? Responde para mim aí, tá bom? E amanhã a gente se encontra. Até lá!